Você já ouviu falar do espinossauro? O espinossauro foi literalmente o maior dinossauro carnívoro já descoberto até hoje. Bom, pelo menos até onde nós sabemos, porque ainda não foi descoberto outro dinossauro carnívoro maior do que ele. Mas ele simplesmente foi o maior dinossauro carnívoro que já existiu. Ele é um dinossauro muito legal e ele é muito queridinho por muitos. Ele já foi o meu queridinho, né? Mas infelizmente meu queridinho é o Ceratossauro. Bom, galera, eu espero que vocês gostem desse vídeo, pois eu estou trazendo ele de um jeito meio diferente, tá ligado? Porque eu sempre trago os vídeos do mesmo jeito. Porque é bom variar de vez em quando, não é? Mas é isso, se vocês forem novos aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho para receber todas as notificações. Se você já foi inscrito ou não, deixe o like e comente. Por exemplo, se o vídeo tá ruim, quer como melhorar alguma coisa, você já sabe, né, o básico. Mas vamos deixar de enrolar porque eu estou rolando muito também, vocês estão aqui para ver o estudo, e não eu falando. Pera aí, na verdade vocês vão ver eu falando. Mas enfim, eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje, Spinosaurus, o gigante perdido do Cretáceo. Vamos lá, alunos, falar as informações sobre essa linda criatura da paleontologia e querida por muitos, inclusive por mim. O espinossauro, que significa lagarto de coluna vertebral, é um gênero de dinossauro terópode que viveu no que é hoje o norte da África, durante os estágios superiores ao Biano e superior do Turoniano, do período Cretáceo, cerca de 112 a 93,5 milhões de anos atrás. Este gênero foi conhecido primeiramente pelos restos egípcios descobertos em 1912 e descritos pelo paleontólogo alemão Ernst Stromer em 1915. Os restos originais foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, mas material adicional veio à luz no início do século X1. Desculpa aí, gente, é que eu não entendo muito bem de números romanos, não. Não está claro se uma ou duas espécies estão representadas nos fósseis relatados na literatura científica. A espécie mais conhecida é o Spinosaurus aegypticus, do Egito, embora uma segunda espécie em potencial, o Spinosaurus marrocanus, tenha sido recuperada do Marrocos. O espinossauro estava entre os maiores de todos os dinossauros carnívoros conhecidos, quase tão grande ou até maiores que o tiranossauro, o giganotossauro e o carcharodontossauro. Estimativas publicadas em 2005, 2007 e 2008 sugeriram que estavam entre 12,6 e 18 metros de comprimento e 7 a 20,9 toneladas em peso. Enfim, novas descobertas publicadas em 2014 e 2018, com base em uma espécie mais completa, corroboraram, ou melhor dizendo, colaboraram as pesquisas anteriores, descobrindo que o espinossauro poderia atingir comprimentos de 15 a 15,6 metros, que no caso seria de 49 a 51 pés. As estimativas mais recentes sugerem um peso de 6,4 a 7,2 toneladas. O crânio do espinossauro era longo e estreito, semelhante ao de um crocodilo moderno. O espinossauro é conhecido por ter comido peixe, e a maioria dos cientistas acreditava que ele caçava presas terrestres e aquáticas. Evidências sugerem que ele vivia tanto na terra quanto na água, como os crocodilos modernos. As espinhas distintivas do espinossauro, que eram longas e extensas das suas vértebras, cresceram a pelo menos 1,65 metros de comprimento e provavelmente tiveram a pele conectando-as, formando uma estrutura semelhante a uma vela. Embora alguns autores tenham sugerido que as espinhas estavam cobertas de gordura e formavam uma protuberância. Múltiplas funções foram propostas para essa estrutura, incluindo termorregulação e exibição. Desde sua descoberta, o espinossauro tem sido um contentor para o dinossauro terópode mais longo e maior dos carnívoros, é claro. Tanto Friedrich von Huene, em 1926, quanto Donald Flood, em 1982, listaram-no como um dos terópodes mais massivos em seus levantamentos. Foi assim que eles falaram, muito bizarro o jeito que eles falaram. A 15 metros de comprimento e mais de 6 toneladas, no caso 6 toneladas, porque às vezes essas pesquisas que eu encontro e que eu estudo às vezes é meio doidas. Mas enfim, em 1988, Gregory Pohl também o listou como o terópode mais longo a 15 metros, mas forneceu com uma estimativa de massa mais baixa de 4 toneladas. Ou seja,
Primeiro eles estavam na dúvida se era menos ou mais. Eles ainda estavam nessa dúvida terrível. Enfim, Dal Saja e colegas, em 2005, assumiram que o espinossauro e os sucumimos tinham as mesmas proporções corporais em relação aos seus comprimentos de crânio no caso. E assim, calcularem que o espinossauro tinha de 16 a 18 metros de comprimento e de 7 a 9 toneladas em peso. As estimativas de Dal Saja e colegas foram criticadas porque a estimativa do comprimento do crânio era incerta, e supondo que a massa corporal aumenta como o cubo do comprimento do corpo, escalando Sucumimos, que tinha 11 metros de comprimento e 3,8 toneladas em massa, para a gama de comprimentos estimativas de espinossauros produziria uma massa corporal estimada de 11,7 a 16,7 toneladas. Franzois e Donald Henderson, em um artigo de 2007, usando a escala com base no comprimento do crânio, desafiaram estimativas anteriores do tamanho do espinossauro, achando o comprimento muito grande e um peso muito pequeno. Com base nos comprimentos estimativas de crânio de 1,5 a 1,75 metros, suas estimativas incluem um comprimento de 12,6 a 14,3 metros e uma massa corporal de 12 a 20,9 toneladas. As estimativas mais baixas para o espinossauro implicariam que o animal era mais curto e mais leve que o Carcharodontosaurus e o Giganotosaurus. O estudo Henderson teria sido criticado pela escolha de terópodes utilizados para comparação. Por exemplo, a maior parte dos terópodes utilizados para definir as equações iniciais foram tiranossaurídeos e carnossauros, que têm uma configuração diferente do que os espinossaurídeos, e para o pressuposto do que é o espinossauro do crânio poderia ser tão pouco quanto 1,5 metros de comprimento. O aprimoramento da precisão das estimativas de tamanho para o espinossauro requer a descoberta de restos mais completos disponíveis para alguns outros dinossauros, especificamente os ossos dos membros do espinossauro que são, até então, desconhecidos. O crânio tinha um focinho estreito, cheio de dentes cônicos retos que não tinham serrilhas no caso. Havia 6 ou 7 dentes de cada lado da frente da mandíbula superior, na pré-maxila, e outros 12 nos 2 maxilares atrás deles. O segundo e terceiro dentes de cada lado eram visivelmente maiores do que o resto dos dentes da pré-maxila, criando um espaço entre eles e os dentes grandes na maxila anterior. Dentes grandes na mandíbula inferior enfrentaram esse espaço. A ponta do focinho, segurando os poucos dentes anteriores grandes, foi expandida, e uma pequena crista estava presente na frente dos olhos. Um pouco sobre suas espinhas neurais. As espinhas neurais, muito altas, que crescem nas vértebras traseiras do espinossauro, formaram a base do que é usualmente chamada de vela do animal. Os comprimentos das espinhas neurais alcançaram mais de 10 vezes os diâmetros dos corpos vertebrais dos quais se estenderam. As espinhas neurais eram um pouco mais longas da base para trás na base do que para cima, e eram diferentes das hastes finais vistas nos finbacks de Pelicossauro, Edaposaurus e de Metrodon, que por sinal eu já fiz um vídeo falando sobre o Metrodon, vai estar aparecendo um card aí. Constatando também com espinhos mais espessos no Uranossauro e no Iguanodonteano. 2 espécies de espinossauro foram nomeados: Spinosaurus aegypticus, que significa lagarto de espinha egípcia, e o disputado Espinossauro marrocanus, que significa lagarto de espinha marroquina. Os primeiros restos descritos de espinossauro foram encontrados e descritos no início do século XX. Em 1912, Richard Markov descobriu um esqueleto parcialmente de um dinossauro na formação Baiaria do oeste do Egito. Em 1915, o paleontólogo alemão Ernst Stromer publicou um artigo atribuindo o espécime a um novo gênero de espinossauros egípticos. O espinossauro dá o nome à família dos dinossauros Spinosauridae, que incluindo 2 subfamílias, Baryonychinae e Spinosaurinae. As Baryonychinae incluem o Baryonyx, que eu já falei no canal também, do sul da Inglaterra, e o Sucumimos, que ainda vou falar no canal, do Níger, na África Central. Os Spinosaurinae incluem Spinosaurus, Sigimasaurus, Oxalaia quilombensis, Simaosaurus, Ichthyovenator laoensis, Irritator Brasil e Angaturama, que talvez seja sinônimo do Irritator do Brasil. Os Spinosaurinae compartilhavam dentes retos não pontilhados que são amplamente espaçosos, por exemplo, 12 em um lado da maxila em oposição
Barionichinai, que tem dentes curvos serrilhados que são numerosos. Por exemplo, 30 em um lado da maxila. Fato curioso. Eu sempre falo sobre fato curioso, né? Antigamente, as antigas pesquisas do espinossauro diziam que ele era um dinossauro terópode bípede, no caso. Ele andava sobre 2 pernas. Mas novas pesquisas e novos fósseis foram descobertos e descobrimos que espinossauro é quadrúpede. Como vocês devem estar vendo aí nas imagens que está passando, ele é quadrúpede. Mas você vai dizer, Paulo, mas ele é quadrúpede, mas ele também podia andar bípede. Sim, ele podia. Assim como os iguanodontes, ele também podia, tipo, poderia andar tanto de quatro patas quanto de 2 patas. Mas não era tipo, ele podia ficar todo, ele era tipo mais para correr, essas coisas do gênero. Mas enfim, gente, vocês gostaram do estudo? Se tiverem gostado do novo jeito que eu estou gravando, por favor, comenta, porque eu estou tentando sempre gravar de um jeito diferente para ficar mais legal o vídeo. Entende? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Falou, fui. Amo vocês, até o próximo vídeo. Eu quase me esquecendo, se você for novo no canal, se inscreva no canal para receber todas as notificações e ative o sininho. Claro, e deixe o like e comente. Então é isso. Valeu, fui. Amo vocês, até o próximo vídeo. Fui, meus alunos, até o próximo estudo.